Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com excelentes informações. Olha, você está sabendo que o governo vai liberar o saque do FGTS para pagamento de dívidas? Está sabendo? Alex, como assim? É possível? Olha, o que tem de brasileiro que está pagando juros enormes é o seu direito, o dinheiro é seu. Bora explicar tudo isso. Você está vendo aqui as figuras, né? Ministro Paulo Guedes conversando com o presidente Bolsonaro, já aqui o ministro Onyx Lorenzoni da Previdência e com o presidente Bolsonaro, são os ministros da Economia e também da Previdência Social e Trabalho. Para trazer os detalhes, presta atenção, acompanha todas essas informações, tá? É o seguinte, o governo está para liberar esse saque, né, do FGTS para pagamento de dívidas, a medida deve ser anunciada, e aí esse pacote de estímulos à economia, que inclui ainda aí, como a gente já tinha dito, sobre a questão da redução do IPI. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele informou que o governo está aí com esses saques, essas formas de fazer o saque aí do FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, e inclui o uso do saldo das contas para o pagamento de dívidas. A expectativa é de que a medida faça parte do pacote de mais de 100 bilhões de reais para estimular a economia, que deve melhorar a situação. E aí ele tem dito sobre esse programa de acesso a crédito sem grandes gastos fiscais, palavras do ministro Paulo Guedes. Ele falou isso inclusive no evento promovido pelo banco BTG Pactual. O ministro e integrantes da equipe econômica não deram detalhes de como essa nova modalidade do saque do FGTS, mas a medida gerou críticas e elogios ao mesmo tempo entre especialistas que apontam distorções na principal finalidade desse fundo, que é garantir uma reserva para a sobrevivência do trabalhador quando é demitido sem a justa causa. Fontes da pasta informaram que não há impedimento legal para esse novo projeto. O Miguel Ribeiro de Oliveira, que é diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, ANEFAC, vê com bons olhos mais essa possibilidade de saque do FGTS, porque o trabalhador vai poder pagar uma dívida cara com um recurso parado que rende muito pouco, cerca de 3% ao ano, bem abaixo da inflação, que acumulou alta de mais de 10% nos últimos 12 meses, encerrados inclusive no último mês de janeiro, e dos juros cobrados pelo próprio cheque especial, que é 8% ao mês. E aí ele falou o seguinte: a medida é muito boa do ponto de vista do consumidor, porque a economia está andando de lado. Além disso, ela já foi utilizada por outras vezes diante do cenário de dificuldades com inflação, queda do emprego e também aumento do endividamento das famílias. Esse saque permite liquidar uma dívida cara, evitando que ela continue crescendo por conta de juros cada vez mais altos. Naturalmente, qualquer medida econômica tem vantagens e também desvantagens. Quando esse brasileiro, esse trabalhador, for demitido lá na frente, se ele não vai ter esse dinheiro disponível, poderá ter dificuldades de sobrevivência porque já usou o seu saldo do FGTS. José Abelha, que é representante dos trabalhadores do Conselho Curador do FGTS, por sua vez, não poupou críticas à nova modalidade de saque do fundo, cogitada aí pelo ministro Paulo Guedes no início do governo, ampliou as formas de retiradas como saque aniversário. O que o ministro está fazendo é prejudicar ainda mais o FGTS, esvaziando o fundo, lamentou. Na avaliação dele, o governo não vai conseguir estimular a economia permitindo mais saques do FGTS e corre o risco de aumentar o desemprego, porque projetos da construção civil financiados com o dinheiro do fundo devem diminuir. E aí ele falou o seguinte: o FGTS não foi criado para essa finalidade, ele foi criado para financiar a infraestrutura, gerando empregos e também para o trabalhador usar essa poupança forçada em uma possível rescisão de um contrato sem justa causa, na compra da casa própria ou em caso de doenças graves, indicou. Se fosse para poder sacar o FGTS a qualquer momento, o empregador pagaria o trabalhador direto, no contra-cheque, sem necessidade dessa poupança forçada para ser usada em momentos de dificuldade, informou. E aí a gente vê que essa possibilidade para acontecer, essa possibilidade que muita gente fica aí, uns a favor, outros contra, gera muita polêmica, né? Por exemplo, sobre a questão da arrecadação do IPI, durante o evento, inclusive o próprio ministro Paulo Guedes, ele antecipou que com o crescimento real descontado da inflação de 16% na arrecadação federal no mês de janeiro, o governo
está aí reduzindo o imposto sobre o IPI, né? Imposto sobre produtos industrializados em 20%. Segundo ele, a decisão foi tomada diante da falta de avanço da reforma do imposto de renda, um pedaço da reforma tributária que está travando no Senado Federal. E ele falou o seguinte: é uma questão de tempo, e aí esse IPI de 25%, essa redução que a reforma tributária empacou. O ministro, inclusive, afirmou que sobre a questão da taxa externa comum, né, o TEC, ele praticado aí pelos países Mercosul ainda nesse ano, ele falou que o governo diminuiu em 10% a tarifa para importações de forma unilateral. Muita gente fica questionando: Alex, quer dizer que eu posso sacar o meu FGTS para pagar dívidas? Entenda como funciona. Deixa eu te explicar a você. Antes de mais nada, deixa eu pedir para você dar um joinha, dar um like aqui, ó, é importante, faz isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. É o seguinte, posso sacar o meu FGTS para pagar dívidas? Você já retirou o dinheiro do FGTS, por acaso? Sabe o que vai fazer com o dinheiro? Está pensando em sacar FGTS para pagar dívidas? Será que isso é possível? Bem, a resposta é sim. Você pode e deve utilizar o dinheiro do FGTS para quitar suas dívidas. É importante ressaltar que, antes de você decidir o destino do seu saldo do FGTS, é válido realizar as contas e verificar quanto está pagando de juros com a dívida em aberto. Se o rendimento do seu dinheiro guardado não superar os juros que você paga em uma dívida, continuará perdendo dinheiro. Isso porque o dinheiro guardado em uma conta do FGTS rende menos que a poupança, enquanto os juros do cheque especial chegam a mais de 150% ao ano. Olha, sacar FGTS para pagar dívidas quer dizer que é possível? Preste atenção para você entender, apesar de não ser permitido realizar o saque do valor total, né, do valor do total da conta do FGTS imediato, você consegue retirar o dinheiro para quitar as dívidas, o que ajuda milhares de brasileiros que estão endividados. Para se ter uma ideia, 67% das famílias brasileiras nesse momento estão endividadas. De acordo com uma pesquisa realizada pela CNC, um dos motivos é a pandemia causada pelo novo coronavírus que está afetando a economia do país. Sacar FGTS para pagar dívidas é uma alternativa desses brasileiros, até mesmo porque ninguém gosta de estar com contas atrasadas e ter o nome sujo no SPC e Serasa. E lembre-se, quanto mais atrasada ficar a conta, mais juros você irá pagar. Por isso, o quanto antes elas forem quitadas, melhor será para a sua saúde financeira. Outra dica é você sacar o FGTS e pagar dívidas do banco. Está no vermelho no cheque especial, por exemplo, com cartão de crédito ou empréstimo pessoal atrasados, dê prioridade para pagar essas contas. Isso porque são essas despesas que contam com as taxas de juros mais altas no mercado em casos de atrasos. Por isso, se você está dentro dos que podem sacar o FGTS, esse dinheiro pode ser um alívio para as suas finanças. Inclusive, o ministro da Economia, já falei, né? Falando sobre essa questão de liberação desses saques de recursos aí do FGTS para poder a população pagar, quitar suas dívidas, e a gente fica questionando aqui, olha, se o dinheiro é seu, eu fico pensando, se o dinheiro é do trabalhador, ele poderia usar a qualquer momento. O que é que o governo entende? A empresa paga o salário e libera 8, 10, 11% e faz o depósito sobre o FGTS. Está lá guardado o dinheiro. Está guardado, justamente para o trabalhador não usar, a não ser quando for demitido, que tem direito mais aqueles 40% em cima. Agora, se o trabalhador tiver uma doença, uma enfermidade, quiser comprar um imóvel, usar FGTS, é permitido. Aí vem esse tal de FGTS, aí vem aí vários FGTS, né? Imediato, aniversário, tem várias modalidades de liberações. E aí muitos beneficiários perguntam, Alex, será que é bom você usar esse FGTS? Então, a melhor questão é o seguinte, é uma boa opção quando se trata para pagar dívidas. Então, a resposta nesse caso, se a pessoa tem contas, tem débito e fica questionando, Alex, será que é melhor fazer o saque desse FGTS, dessa parte, enfim. As estatísticas mostram que isso é cada vez mais necessário. Afinal,
o número de inadimplentes tem crescido de forma expressiva. De acordo com dados do Serviço de Proteção ao Crédito, no SPC Brasil, 37% dos brasileiros inadimplentes têm dívidas de até R$ 500. Ainda quase 16% das dívidas varia de R$ 500 até R$ 1.000 e 20% de R$ 1.000 a R$ 2.500. Mas é importante sempre relembrar que você não pode sacar todo o dinheiro do FGTS para pagar as dívidas. É importante ter uma noção do que é mais urgente, tá? Existem alguns tipos de saque, por exemplo, o imediato e o saque aniversário, além do emergencial criado pelo governo para conter os impactos da pandemia do coronavírus. Então, fora esses, você só pode sacar o FGTS. Lembrar aqui, eu sei que tem muita gente que fica questionando. Então, fora esses estilos que eu mostrei para você, esses saques, aniversário, emergencial e também para evitar, né, todo mundo correr aí à Caixa Econômica para querer fazer o saque. Então, só pode sacar o FGTS quando demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria, fechamento da empresa empregadora, término do contrato de trabalho de um trabalhador temporário, rescisão de contrato por comum acordo entre empregador e trabalhador, nesse caso é possível sacar somente 80% do saldo da conta vinculada, falta de atividade remunerada para trabalhar avulso por 90 dias ou mais, ter idade igual ou superior a 70 anos e doenças graves, né, como AIDS, câncer, enfim, do trabalhador, do esposo, do filho ou em caso de estágio terminal de qualquer doença, tá? Eu sempre digo o seguinte, tenha sempre um planejamento financeiro para sanar dívidas. Tem tantos brasileiros que devem tão pouca coisa, mas está lá com o nome sujo no SPC e Serasa e o juro rolando, né? Nesse caso é importante, se você tem como fazer saque desse FGTS, use para pagar suas contas, para evitar essa bolinha de neve, né? A economia hoje está fazendo com que valores pequenos se tornem um grande valor lá na frente. Às vezes chega aí um mutirão que o governo dá 50%, 70%, 80%, às vezes até 90% de desconto. Quando chegar esse tipo de feirão de desconto para limpar o nome, aproveite, é um momento importante, tá? Então, eu sempre digo o seguinte, comece um planejamento para alinhar as suas dívidas. Tenha em mente o que é mais prioritário e o valor de cada uma te dará um parâmetro de quanto gastar e de como ficará a sua situação depois. Além disso, você precisa saber o quanto de juros será cobrado em cada uma e de quando essas dívidas são, tá? Eu recomendo você fazer isso. Educação financeira. Tem muita gente aí que quer comprar tudo e o problema é depois pagar. E a conta vai bater, vai chegar um dia, tá? Se você ficou em dúvida, volta esse vídeo que está muito esclarecedor. Volta a parte que você ficou em dúvida aí, é importante você acompanhar, tá bom? Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.